Disléxico é maravilhoso. O gago, por que o gago não gagueja tanto? Pra cantar. Nelson Gonçalves era... Porque o canto a música tem ritmo certo. Tem uma métrica perfeita para você encaixar a palavra. Certo? Tudo certinho, para não sair Tudo fora. bem organizado. E não é uma produção dela. O gago entra nessa coisa da produção dela é ruim. Ele se vê um mal-falante, portanto, a fala dele não é uma fala aceitável. Então, ele bloqueia isso. Não é que todo gago é isso. A base é essa. Entendeu? Tá. E quando precisa de ajuda? Em que momento que a gente fala assim, não vai ter como escapar? Então, quanto antes melhor. Eu sempre digo, a criança tem 3 anos, está muito esquisito, muito complicada essa fala. Não dá para entender nada, é uma fala muito particular dela. Pode ser que seja alguma coisa natural. Tem crianças que com 2 anos falam e completou o aniversário e começa a falar como se nada tivesse acontecido. Nós estamos falando de criança, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de nós. Tá. Porque nós também precisamos de ajuda, viu, gente? Tá. Por exemplo, eu conheço alguns adultos que pensa, fala, mas ao mesmo tempo não conclui aquilo que está falando. Por exemplo, não sei explicar. Meu Deus, me ajuda. Imita, faz. Tipo assim, então, eu queria ir no supermercado, e aí, mas aí o foco é ir ao supermercado. Certo. Então a pessoa está querendo dizer para mim que quer ir ao supermercado. Só que no meio dessa conversação, a pessoa ela não consegue concluir, como se ela se desligasse, assim. Aí ela entra em outro assunto? Entra em outro assunto, Então, tem muitos adultos que não clássico do TDAH. Ou numa discussão até. Uhum. A pessoa começa a discutir por conta da boneca, e aí quando você vê, você está discutindo um outro assunto que não tem nada a ver com a boneca. São os parênteses, né, que são abertos. E aí eu costumo dizer... Esquece dos outros do A gente costuma ver muito isso em TDAH. Ele não tem um foco no discurso funcional. Gente, tem uns adultos que é muito difícil conversar. E tem muito TDAH sem diagnóstico. Muito. Como tem muito TEA sem diagnóstico também. Tem, verdade. Disléxico sem diagnóstico. Muita gente, principalmente da nossa geração... Tô destruindo o cenário. Que não tem diagnóstico, entendeu? Não tem o diagnóstico, mas tem o transtorno. E aprendeu a viver com esse transtorno. Entende? E aí se torna aquelas pessoas difíceis de aí lidar, uma pessoa, por exemplo, o TDAH, isso é clássico. Primeiro, ele esquece o que ele ia falar. Ele pede a palavra e esquece o que ia falar. É aquele clássico que fala assim. Então, eu queria falar. E você fala, pronto, fulano, fala. Ele fica te olhando. Tipo, o que eu ia dizer mesmo? Eu esqueci o que eu ia falar. Sabe assim? Ou que começa vários assuntos e não termina nenhum, que é insuportável. Esse é clássico do TDAH. Essa pessoa precisa, com certeza, procurar... Eu sempre falo procurar uma fono, porque o fono... Vou imitar uma pessoa, vai. Tá. Fala aí qualquer coisa que eu vou... Eu adorei essa bonequinha. Ai, ela é bonita, né? Uhum. Mas então, menina, você sabe que eu fui hoje lá no supermercado e eu vi 2 bonecas assim parecidas com essa, mas aí eu achei elas muito caras. Mas as coisas tá cara, né? Menina, como que tá cara as coisas? Mas então, aí eu saí lá do mercado e fui no... Menina, olha, eu quase que desisti de comprar. Fui lá pra comprar sabão em pó e não trouxe o sabão em pó, porque eu fiquei conversando, batendo papo, porque eu encontrei a Joana no mercado. Menina, mas como ela tá feia, né? Mas, olha, eu vou te dizer, ela começou a reclamar de dor, não sei o quê. Eu falei para ela que eu também tava com a dor aqui no ciático. Porque o ciático tá me lascando. Mas, menina, mas então, só que ela falou pra mim ir lá comer bolo. Então, aí, esse adulto, como é que eu trato isso? Aí continua assim, eu falo assim, ok, mas agora a gente tava falando da boneca, da mão da boneca. É mesmo, né? Você tava, nossa, então, menina, vamos olha. Voltar pro assunto. Aí, ó, eu puxo lá do parêntese e trago pra cá. Que já foi pra boneca, já foi pro mercado, ele ficou na boneca, falou do preço da boneca, até aí tava dentro do contexto. Quando ele sai do contexto e fala da Joana e vários... Ele já viajou, já abriu parênteses. E bolo, e vai no bolo. E uma pessoa que não tem paciência, ou que é um TDAH que está desse lado aqui, já fica estressado. Do que ela tá falando? Tá doida. O que é isso? É igual mulher falando com o marido. Então, assim, amor, eu comprei minha roupa. Você vê que bonita que tá?
Eu tava lá na casa da fulana. Você ficou sabendo o que aconteceu com o marido dela? O que aconteceu? Então, o marido dela, aconteceu não sei o que. Por falar nisso, o nosso filho não tá estudando. Tem que falar com esse menino, eu já falei com você. E amanhã a gente precisa resolver aquele problema da conta. Não sei o que, o marido fica assim. O que ela quer falar? E aí ele Qual é que o é o chato. problema? Mas... Aí ele fala, não tô entendendo nada que você tá falando. Ah, mas você também não tem E paciência deixa pra comigo, lá, né? não, porque você não tá prestando atenção, por isso que você não tá... E aí vai, a gente já conhece esse Eita, script, aí, por aí mano vai. do céu. Então, assim, a mulher, ela consegue pensar em várias coisas e voltar pro assunto, quando ela não tem TDAH, né? 4, 5 caixinhas. Se ela tiver TDAH, ela se enrosca em todas as caixinhas, derruba tudo e cai junto, entendeu? Não dá. E aí não conclui nenhuma. Não conclui. Não conclui. Ela precisa de alguém que tenha essa capacidade de focar nas habilidades dela, que eu sempre falo isso, Porque tem e que a ajude a focar. Ao invés de gritar com a filha, com a esposa, com a irmã, que é esse TDAH complicado, ao invés de falar, meu Deus, presta atenção, que vai deixar ele mais desesperado, porque aí ele já não lembra mais o que era o assunto. E com medo de errar, e com medo de se Com medo chatear. de te aborrecer, aí ele já não lembra mais qual é o assunto, aí faz aquela cara de, tá, tudo bem. Entendeu? E sempre se sentindo inadequado. Além de se sentir inadequado, vai ficando cada vez mais silencioso. E aí se sente Fora do dispensável. Agora você imagina só, você ficar se sentindo inadequado o tempo inteiro, pisando em ovos para falar com uma pessoa. Porque a pessoa não consegue entender a sua limitação. É uma limitação, gente. E assim, nós estamos vivendo um tempo de egoístas que não aceitam a limitação alheia. Não.